Em 1964, o garoto genial Frank vai à Feira Mundial de Nova York para participar do concurso de inventores. O juiz Nix fica impressionado com o protótipo de mochila-jato de Frank, mas muda de ideia quando Frank confessa que ela na verdade não funciona bem. A assistente de Nix, Antena, gosta de Frank, mas Nix ainda não permite que ele entre no concurso até que a mochila-jato realmente funcione. Frank sai completamente de coração partido e não consegue parar de pensar em todas as vezes que seu próprio pai disse que ele estava apenas perdendo o tempo. De repente, Antena se aproxima dele e lhe dá um broche laranja com um T azul, pedindo que ele siga ela e Nix sem ser notado. Nix e seu grupo vão a uma atração popular e a fila está bem longa, então Frank se esgueira pelo lado e pula em um barco vazio. No meio do passeio, um laser detecta o broche de Frank e abre uma porta secreta que leva o barco por um corredor escuro. Um vagão com aparência futurista aparece e Frank entra feliz, mas assim que ele pisa dentro, persianas de metal bloqueiam todas as portas e janelas e o vagão começa a sacudir loucamente. Frank cai no chão e só consegue se levantar quando o vagão para. Quando as portas se abrem, Frank sai e se encontra em uma plataforma cercado por uma névoa densa. Para seu espanto, um carro voador passa e ele vê Antena com Nix dentro. Frank tenta ir para trás deles, mas robôs gigantes aparecem na sua frente e tentam impedi-lo. O garoto corre pela plataforma tentando desviar dos braços robóticos e acidentalmente cai na plataforma abaixo, fazendo sua mochila-jato quebrar. Um robô amigável aparece e pega a mochila-jato para consertá-la antes de devolvê-la a Frank. Naquele momento, um monte de guardas aparece para capturar Frank, então ele se afasta, caindo mais uma vez. Desta vez, porém, ele está com sua mochila-jato, então a coloca e ativa, finalmente conseguindo voar com ela, graças ao conserto do robô. Frank voa através da névoa e descobre que está na Tomorrowland, uma cidade futurista repleta apenas de mentes mais brilhantes. Quando vê a Antena, Frank pousa ao lado dela e aproveita para mostrar a Nix que consertou a mochila-jato. Nix o ignora, mas a Antena pega a mão de Frank para mostrar como será sua vida a partir de agora. Anos depois, em 2015, a adolescente Casey invade o local de lançamentos da NASA na Flórida para sabotar todas as máquinas que serão usadas na demolição. Ela faz isso porque não quer que seu pai, que trabalha como engenheiro da NASA, perca o emprego. Antena observa tudo das sombras e depois que Casey volta para casa, Antena usa um pequeno scanner para pegar o DNA de Casey do capacete de bicicleta e codifica em seu último broche de Tomorrowland. No dia seguinte, o pai de Casey, Ed, recebe uma ligação do trabalho explicando a situação. Casey pensa que salvou o emprego dele, mas Ed revela que trarão guindaste de reposição. Então Casey realmente precisa parar de tentar. No entanto, Casey o lembra de manter a esperança é mais importante. À noite, Casey tenta sabotar a demolição novamente, mas desta vez a polícia está esperando por ela e ela é presa. Algumas horas depois, alguém paga a fiança de Casey e pega seus pertences para voltar para casa. Entre todas as coisas, ela encontra um broche e quando o toca, de repente vê uma visão de um lugar diferente. O broche cai e quando Casey o toca novamente, a mesma coisa acontece. Na próxima vez, Casey segura o broche corretamente e se vê olhando para uma enorme cidade à distância. Mas quando tenta andar até lá, o broche cai e ela está na prisão novamente, porque andar a faz esbarrar em coisas e pessoas na sala. Para evitar mais problemas, Casey pega o broche usando o papel de uma goma de mascar. Naquele momento, Ed aparece para buscar Casey após pagar a fiança. No caminho para casa, ele repreende Casey por suas ações. Então ela faz com que ele toque o broche, prometendo que isso explicará tudo. No entanto, quando Ed toca o broche, nada acontece. Confusa, Casey toca o broche ela mesma e aparece no outro mundo, chegando à conclusão de que isso só funciona para ela. Ed se cansa de Casey divagando sobre o broche e o tira de lá. Quando eles chegam em casa, Casey espera Ed adormecer para roubar o broche de sua mesa da cabeceira. Assim que ela o toca, aparece no outro mundo e andar em direção à cidade, a faz esbarrar nas paredes de sua casa e até cair das escadas. O barulho acorda Ed, fazendo Casey se esconder e decidir fazer isso em outro lugar. Casey vai para o meio de um enorme campo e toca o broche, permitindo que ele finalmente apareça em Tomorrowland.
Enquanto pega o trem para ir mais fundo na cidade, ela descobre que o broche tem um contador que está diminuindo e que ninguém pode vê-la. Casey sai do trem na próxima parada e vê alguns cientistas importantes entrando em um tipo diferente de vagão. Ela tenta segui-los, mas de repente a água aparece ao redor dela, porque o contador do broche está prestes a chegar a zero. Casey tenta ignorar e empurra através da água, mas logo Tourmaline desaparece e ela se encontra em um pântano. Assim que retorna para casa, Casey acorda seu irmão Nate e pede a senha do computador do pai deles. Os irmãos procuram pelo broche online e se encontra um anúncio de uma loja que compra esses broches de qualquer um. Casey anota o endereço da loja e pede a Nate para dizer ao pai deles que ela vai acampar com alguns amigos. De manhã, a Antena aparece na casa, então Nate dá a ela a desculpa do acampamento. A Antena percebe que ele está mentindo e o pressiona até que ele finalmente confessa. Enquanto isso, Casey chega à loja do anúncio. Os atendentes excêntricos estão claramente interessados no broche e confirma que o que Casey viu era real. Tomorrowland é um lugar onde todas as mentes mais brilhantes se reuniram para se criar livremente sem as correntes do governo e da ganância. A única maneira de acessar a cidade é através do broche. Os atendentes querem comprar o broche e saber onde Casey o conseguiu, mas quando ela se recusa a cooperar, eles apertam um botão para trancar a porta e revelam um par de armas futuristas que pode disparar plasma. Casey tenta se esconder entre as mercadorias, mas os atendentes a encontram de qualquer forma e exigem informações sobre uma garota. De repente, uma granada quebra a janela e congela os atendentes dentro de um campo de força. Uma armada Antena entra na loja também e explica que há uma bomba temporal que não vai durar muito tempo. Então ajuda a Casey a tirar a mão do campo. Infelizmente, isso faz a bomba desligar e os atendentes ficam livres novamente. Então eles contra-atacam. Antena luta com eles corpo a corpo com a ajuda de Casey jogando mercadoria neles. Enquanto Antena remove uma das cabeças deles, Casey fica chocado ao descobrir que ambos os atendentes eram animatrônicos. Depois de anunciar que os animatrônicos estão prestes a se destruir, Antena arrasta Casey para fora da loja a tempo de evitar a explosão. Então Antena quebra a janela de um carro para abri-lo e empurra Casey para dentro antes de usar a ferramenta especial para ligar o carro, enquanto explica que elas precisam escapar antes que eles se encontrem. Na estrada, Casey começa a fazer perguntas e Antena diz a ela que foi quem deu o broche. Antes que ela possa dizer mais, ela de repente começa a falhar e Casey observa horrorizada enquanto Antena se conserta, porque ela também é um animatrônico. Assustada, Casey pula do carro e Antena tenta segui-la, mas assim que pisa na estrada, um caminhão a atinge. O motorista imediatamente vem verificar e Casey aproveita a chance para roubar o caminhão e escapar. No entanto, Antena está bem e imediatamente corre atrás do caminhão, pulando pela janela para roubar as chaves e trancar a porta. Casey começa a gritar e Antena finalmente consegue fazê-la se calar, confirmando que Casey é seu último broche e que elas precisam ir rapidamente para Tomorrowland, porque eles construíram algo que não deveria. Enquanto isso, os policiais chegam à loja explodida e descobrem uma cabeça de robô queimada. Antes que possam investigar mais, um robô chamado Dave aparece, apresentando-se como serviço secreto. Depois de ver a cabeça do robô, Dave também puxa uma arma futurista e mata todos os policiais antes de se virar para seus companheiros, anunciando que encontrarão a garota e que deveriam informar a Nix. As garotas estão indo para Nova York para encontrar a única pessoa que pode levá-las de volta a Tomorrowland. Casey começa a fazer perguntas sobre as outras pessoas que receberam broches, mas a Antena não pode responder e desliga. Na manhã seguinte, a Antena acorda e assume a direção para que Casey possa descansar. A Antena diz a Casey que a pessoa que eles vão visitar se chama Frank, e uma vez que Casey adormece, a Antena se mantém entretida, lembrando de todos os bons momentos que costumava ter com seu amigo. Horas depois, Casey acorda quando de repente é empurrada para fora do caminhão, em frente a uma casa no campo. Casey vê que a Antena está indo embora e não tem escolha a não ser se aproximar da casa, apenas para ser perseguida por um cão de guarda.
Casey tropeça e cai na lama, o que o faz perceber que o cachorro não deixa pegadas, porque é um holograma. Ignorando a fera falsa, Casey bate na porta e mostra seu broche para a câmera, pedindo para ser levada a Tomorrowland. Uma rajada repentina de ar empurra Casey para trás e um Frank mais velho sai de casa, exigindo saber onde a antena está. Ao ouvir que ela foi embora, Frank fica irritado e diz a Casey para ir embora, porque Tomorrowland não passa de uma mentira manipuladora. Então Frank retorna para sua casa e tranca a porta. Casey se recusa a sair e espera do lado de fora mesmo enquanto chove. Eventualmente, ela se cansa e olha ao redor para bolar um plano. Ao iniciar um fogo no caminhão de arar, Casey faz Frank sair de casa e enquanto ele está ocupado apagando as chamas, Casey corre para dentro e tranca a porta. Quando Frank tenta entrar novamente, Casey apenas o empurra de volta com a mesma rajada de ar. Casey começa a vasculhar a casa e encontra todo tipo de invenção maluca. Uma máquina em particular toca uma gravação do pequeno Frank tentando fazer a antena rir e a antena dizendo a ele para parar de tentar. Em outra sala, ela encontra um monte de telas acompanhando as notícias e um contador que está diminuindo lentamente. De repente, uma porta secreta sob as escadas se abre e Frank volta para dentro da casa, pronto para expulsar Casey, mas ela ao convencer de dar algumas respostas. Frank foi expulso de Tomorrowland para construir algo que não deveria, que é o contador conectado às telas. Ele se pergunta se Casey gostaria de saber a data de sua morte e ela diz que sim, mas aceitar sua morte pode realmente causá-la. Então ela não acreditaria, porque precisamos ser capazes de fazer nosso próprio destino. Essa declaração faz a porcentagem na tela cair, o que pressiona muito Frank. A conversa deles é subitamente interrompida pela chegada de Dave e seus agentes, que na verdade são robôs procurando por Casey. Frank imediatamente ativa todas as persianas de metal e quando um robô usa sua força para entrar de qualquer jeito, Frank usa uma ferramenta para eletrocutá-lo. Outro robô é destruído por uma armadilha elétrica na parede e Frank se livra de mais dois, fazendo-os cair por um alçapão secreto. Então Frank e Casey correm para a sala de estar, onde mais um robô está esperando. Frank luta contra ele corpo a corpo e Casey o ajuda a vencer pegando uma máquina de portal especial e empurrando o robô para dentro. A dupla segue para o andar de cima, onde mais robôs caem nas diferentes armadilhas ao redor da casa, até que Dave os alcança e mantém Frank sob a mira de uma arma. Por sorte, Casey encontra um taco e o usa para bater em Dave até deixá-lo inconsciente. Frank então arrasta Casey para o banheiro e eles pulam na banheira que Frank ativa para transformá-la em uma cápsula. Mas um robô vem atrás deles e tenta agarrar a banheira, mas nesse momento Frank a lança, fazendo a cápsula voar e pousar no lago. Frank e Casey nadam para fora e entram na floresta, onde Frank escondeu uma moto que não liga. A dupla é subitamente surpreendida por uma luz se aproximando, mas é apenas a antena que veio buscá-los. O trio sai no caminho e assim que pegam a estrada, Frank e a antena começam a discutir. É revelado que todos os broches deveriam ser destruídos e Athena fugiu com a última caixa de dose para continuar recrutando pessoas. Frank está furioso que mais jovens foram arrastados para isso e diz a Casey que Athena mentiu. Ela não desliga se você fizer muitas perguntas, ela apenas te ignora. Frank acha que Antena finge emoções para te atrair e te abandonar depois. Antena fica magoada, mas ignora por enquanto para levá-los à estação local onde Frank instalou sua rede secreta, que transmite para sua casa. Lá há outras cápsulas esperando por eles. E uma vez que os humanos estão usando a proteção adequada, eles ativam o sistema que os teletransporta. Assim que chegam, Casey descobre que estão no topo da Torre Eiffel. Há um guarda perto da porta, mas por sorte Frank trouxe um monte de invenções em sua bolsa, incluindo uma pequena ferramenta que permite a Casey nocautear o guarda que apenas um leve toque. Eles entram em uma sala com uma exposição de inventores famosos e Frank explica que Eiffel, Verne, Tesla e Edison foram os que iniciaram a Tomorrowland, usando a Torre Eiffel como a antena que os levou ao outro mundo. Sempre houve rumores de uma entrada secreta, e depois de procurar Frank, a ativa.
Isso faz a Torre Eiffel se dividir em duas e revelar um foguete. Então o trio se apressa para dentro enquanto mais robôs chegam para capturá-los. A energia que o foguete expulsa ao decolar empurra os robôs para longe. E depois de voar por um tempo, o foguete volta novamente abrindo um portal enquanto cai em grande velocidade. Momentos depois, o grupo chega a Tomorrowland. As autoridades os viram cair e estão vindo atrás deles. Então Frank faz a Antena esconder uma bomba especial que ele trouxe dentro do corpo dela. O primeiro a encontrá-los é Nix, o governador da cidade, que quer prendê-los. Frank e Antena rapidamente mudam de ideia dele, informando que Casey foi capaz de diminuir a porcentagem nas telas. Chocado, Nix leva o trio para a sede, onde eles mantêm a perigosa invenção de Frank chamada Máquina de Tachyons. Quando eles pegam o elevador, Casey vê hologramas que vê flashes do futuro causados pela máquina que utiliza uma partícula que se move significativamente mais rápido que a luz. O grupo entra no centro da máquina e Frank ensina Casey como usá-la, permitindo que ela olhe para qualquer ponto da história da humanidade. Casey fica chocado ao se ver em sua casa algumas manhãs atrás, e Frank explica que a máquina também pode olhar para frente. Então Casey começa a passar pela história em alta velocidade, até que finalmente vê o problema. A máquina previu que em 58 dias o mundo vai acabar. Casey não entende porque eles não avisam as pessoas na Terra. E Nix explica que não se importa porque é o mundo deles que vai acabar. Não Tomorrowland, e ele vai deixar ninguém se mudar para lá, porque eles fariam com o Tomorrowland o mesmo que fizeram com a Terra. Casey se recusa a aceitar isso, e sua atitude faz a tela piscar por um segundo, mostrando um mundo melhor. Frank tenta apontar que isso prova que há uma chance, mas Nick simplesmente derruba todos eles. Momentos depois, Frank acorda e encontra a Antena, dizendo que eles serão deportados de novo. Casey está deprimida porque toda essa aventura foi por nada, e quando Frank tenta confortá-la, ela explode, acusando-os de mentirem para ela. Enquanto começa a reclamar, ela de repente tem um momento de realização. Frank tem pirateado o sinal da máquina para assisti-lo em sua casa, e o sinal está flutuando pela terra, colocando essas ideias de destruição nas mentes das pessoas. É uma profecia que se realiza sozinha, mas se Casey pode mudá-la com seu otimismo, isso significa que desligá-la permitiria que as pessoas vissem a luz novamente. Os guardas vêm buscar o trio para expulsá-los de Tomorrowland através de um portal. Casey tenta contar a Nix sobre suas descobertas e pede para ele desligar a máquina, mas a Nix diz que não há botão de desligar. A atitude calma dele faz Frank perceber a verdade. Nix está colocando a ideia nas cabeças das pessoas de propósito. Nix explica que nosso passado tenta avisar o governo sobre a desgraça que se aproximava foi ignorado. Então ele enviou a ideia diretamente para as mentes das pessoas, como um aviso para que mudasse seus caminhos. Mas em vez de trabalhar para um futuro melhor, a humanidade aceitou o fim do mundo como inevitável. Na opinião de Nix, não é culpa da máquina, a humanidade trouxe isso para si mesma. Frank finge aceitar isso e aperta a mão de Nix, mas só para tocar sua pulseira e reiniciar a plataforma da máquina. Antena e Casey nocauteiam os guardas enquanto Frank luta contra Nix, que ativa dois robôs para ir atrás das garotas. Frank pede a Antena para usar a bomba que ele deu a ela, mas quando a Antena tenta, os robôs a capturam. A Antena passa a bomba para Casey enquanto luta contra os robôs e Casey corre para a plataforma, que começa a se mover loucamente porque Frank e Nix continuam brigando pela pulseira do outro lado do. A Antena ganha o controle de um dos robôs e usa para empurrar o outro através do portal, fazendo-o atacar Nix também. Casey consegue ativar a bomba ao ver um vislumbre do futuro, mas quando está prestes a jogá-la, Nix recupera o controle da pulseira e puxa a plataforma para baixo. Antena corre para segurar a plataforma com seu robô, então corre para o painel de controle para fechar o portal, destruindo o segundo robô e deixando Frank e Nix do lado de fora. Nesse momento, Casey encontra a bomba que está prestes a explodir. Antena não tem escolha a não ser abrir o portal de novo. E assim que os homens correm de volta para dentro, eles jogam a bomba no portal para que ela exploda longe deles. O portal quebra e cai em cima de Nix, capturando-o, mas há uma arma perto que ele alcança para tentar matar Frank.
A Antena vê Frank morrendo e percebe que há um vislumbre do futuro, então ela corre para se colocar entre Frank e o tiro. Casey pega a arma de Nix e Frank tenta levar a Antena para uma oficina, mas a Antena pede que ele pare porque não há tempo suficiente. Antes de morrer, ela precisa que Frank saiba algo muito importante. Começa a tocar uma série de gravações do tempo que passaram juntos anos atrás. O pequeno Frank tinha uma queda por Antena, mas ficou magoado quando descobriu que ela era uma máquina. Isso sempre incomodou a Antena e ela mantinha diários de voz que descreviam como Frank fazia sentir coisas que robôs não deveriam. Frank fica feliz em ouvir que a Antena também gostava dele e que nunca parou de acreditar nele, então agora é hora de a Antena ir. O corpo dela está prestes a se autodestruir e ela quer que eles usem essa explosão para parar a máquina. Frank usa a mochila jato para voar com a Antena e depois de se despedir, a Antena é lançada dentro da máquina, toda a estrutura explode e os destroços caem em Nix, matando-o. Tomorrowland perde sua energia e Frank tenta manter o controle da mochila jato para pelo menos pousar com segurança no rio. Casey corre para checar ele e enquanto começa a conversar sobre o que fazer em seguida, vários vislumbres do futuro lhes dão uma ideia. Primeiro, Frank conserta o portal para que Casey possa se reunir com sua família. Então, juntos, eles começam a trabalhar em reiniciar o programa de Dos Broches, para o qual constrói vários robôs como Antena. Esses robôs usam um portal para viajar pelo mundo e deixa broches para as mentes mais brilhantes que pode ajudá-los a criar um futuro melhor para a Terra. Terminando assim Tomorrowland, um lugar onde nada é impossível. Filme de ficção científica e fantasia de 2015. Eu espero você no próximo vídeo. Esse foi Desvendando o Cinema. Valeu, é nóis. Fui!